Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus, tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendentes, todos aqueles que amam estudar a Palavra de Deus, mais alguns comentários. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus Ministério e Missão em Parauapebas, no Pará, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Portanto, eu convido a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe. Ajude-nos a alcançar mais vidas através do ensino da palavra do Senhor. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 5 da classe de juvenis, a qual tem como tema as ordenanças à igreja. Na lição passada, nós estudamos sobre a missão da igreja, o propósito da igreja. E nesta oportunidade, nós veremos então o que Jesus deixou como ordenança universal para toda a igreja de Cristo no Brasil e também, por que não dizer, no mundo. O texto principal dessa lição está em Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está em 4 lugares das Sagradas Escrituras. Primeiro em Mateus, capítulo 3, versículo 13 ao 15. Em Mateus 28, capítulo 28, versículo 19. Lucas, capítulo 22, do versículo 19 ao 20. E também em 1 Coríntios, do capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 26. É importante, meus queridos professores, fazer uma leitura bíblica em classe com os alunos, né? Aí na classe de juvenis, porque nós vemos aí nas escolas bíblicas que é feita a leitura, né, bíblica apenas na classe de adultos, de maneira geral. Mas aí, particularmente, meus queridos professores, é importante fazer a leitura destes textos bíblicos, particularmente, pessoalmente, aí, juntamente com seus alunos, para que eles possam, então, aprender e ainda mais e fazer ligação do que estará sendo estudado com os textos sagrados. Tá bom? Sintetizando dessa lição, vai falar o seguinte: o cristianismo não é uma religião ritualística. Por este motivo, a Igreja de Cristo, cristã, em todos os tempos e países, tem a liberdade de adotar os métodos que lhe sejam mais adequadas. Ou seja, a Igreja cristã no Brasil, ela tem um assunto principal a tratar dentro da liturgia dos cultos cristãos, que é o ensino da palavra. A palavra de Deus, ela tem a primazia, né, num culto cristão, de ser anunciada, de ser pregada, de ser explicada e também de ser aplicada aos dias atuais, para que o povo possa aprender. Mas em um culto cristão também tem louvores, também tem testemunhos, também tem mensagens curtas, mensagens mais longas, né? Tem todo um cerimonialismo, né, que em algumas denominações eles fazem diferente de outras. Portanto, porém, isto é apenas ordenanças cerimoniais, litúrgicas do culto, para que todos possam adorar a Deus, adorar o Senhor de uma maneira. Agora, há ordenanças universais que toda a igreja cristã ela deve ter dentro da sua igreja, né? Universalmente falando, em todo o mundo. Quais são essas 2 ordenanças a qual o Senhor Jesus deixou para a igreja universal? Primeiro, é o batismo nas águas, e, segundo lugar, a ceia do Senhor. São 2 ordenanças que toda a igreja cristã ela deve adotar no meio de um culto, no meio de uma liturgia ou no meio do convívio da comunidade com os irmãos. Essas 2 ordenanças são ordenanças obrigatórias que o Senhor Jesus deixou
E é nisto que nós vamos focar nesta lição e nós aprenderemos melhor com relação a estas coisas. Introdução da nossa lição vai dizer: Jesus estabelece duas cerimônias para a igreja: o batismo nas águas e a ceia do Senhor. A primeira, que é o batismo nas águas, aponta para a fé em Cristo, para a fé em Cristo Jesus. A segunda vai apontar para a comunhão da igreja, dos membros, com Cristo. A primeira vai apontar para a fé. Eu creio no Senhor Jesus, então eu vou colocar isto exposto para a sociedade. Eu creio no Senhor Jesus, então eu vou colocar isso para que a sociedade possa ver através do batismo, a minha fé através do batismo nas águas. A segunda é a comunhão que eu tenho com Cristo. Eu vou demonstrar a minha comunhão também em comunhão com a comunidade cristã, em comunhão com toda a igreja através da ceia do Senhor, né? E nós vamos detalhar melhor com relação a isso, ao batismo, né, nas águas e também a ceia do Senhor nos pontos que virão agora subsequentes. Primeiro ponto vai tratar ordenanças do Senhor. O batismo nas águas, em águas, bem como a Santa Ceia, são duas ordenanças dadas pelo próprio Senhor Jesus durante o seu ministério terreno. A descida do convertido às águas simboliza a morte com Cristo e o seu levantamento, a sua ressurreição, a vitória de Jesus sobre a morte, é o que diz Romanos 6, capítulo 6, versículo 4. Já a ceia é a celebração para a salvação recebida. Então, de maneira geral, o simbolismo do batismo nas águas é que o batizante ele está descendo para as águas, simbolizando então a sua descida para este mundo, a sua vida findada espiritualmente dizendo para este mundo. Quando ele é mergulhado nas águas vai simbolizar então a sua morte para com Cristo, sua morte em Cristo, e quando ele é levantado das águas, simboliza a ressurreição que a igreja terá no futuro com o Senhor Jesus. Então, morte, levantamento e a ressurreição é o simbolismo, né, do batismo nas águas, uma das ordenanças. E qual é o propósito do batismo nas águas, que é o nosso segundo ponto? O batismo não tem poder de salvar o pecador. Exatamente. Um exemplo claro disso, que o batismo nas águas ele não tem poder para salvar o pecador, é o ladrão na cruz. Quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, tinha dois ladrões com ele, um do lado da esquerda e um do lado da direita. Um dos ladrões, ele então blasfemava e falava de Jesus. O outro ladrão do lado, ele defendeu Jesus, dizendo que este não tinha culpa e era inocente, não merecia estar naquela cruz naquele momento. E para a continuação desta conversa, ele diz o seguinte: Senhor, lembra de mim. Ele creu em Jesus Cristo como seu Salvador, ele creu no Senhor Jesus como o próprio Deus encarnado aqui na terra, e disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E na mesma hora Jesus lhe respondeu: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que o Senhor Jesus fez neste momento? Ele decretou que por causa da fé daquele homem, por causa do crer no coração e da confissão para com Jesus Cristo, para a salvação, aquele homem foi salvo e ele não teve tempo de se batizar. Isto é uma exceção nas Sagradas Escrituras, a qual nos mostra que o salvo em Jesus Cristo, o crente em Jesus Cristo, aquele que entregou a sua vida em Jesus Cristo, a Jesus Cristo, ele também irá se batizar sem nenhum problema, porque não é empecilho, não é um obstáculo, porque ele já sabe para onde ele quer ir. Mas quando a pessoa não tem tempo, né, e a pessoa não tem a oportunidade de se batizar, o
que Jesus chega a levar, que Deus chega a levar esta pessoa, a recolher essa pessoa, então esta pessoa é salva. O batismo, neste ponto aqui, ele não é sinônimo de salvação. Não serão salvos apenas aqueles que são batizados nas águas. Os que servem a Jesus, os que entregaram a sua vida a Jesus, ele tem, por obrigação, tendo tempo suficiente de se batizar. Porque aquele que é salvo em seu coração, que entregou a sua vida a Deus, a Jesus Cristo, no seu coração, ele naturalmente ele vai sentir a necessidade também de demonstrar esta confissão pública de fé perante a sociedade através do batismo nas águas, né? Confirmando aí a sua fé em Jesus Cristo perante também a ele, através deste ato de amor, e aí perante também a sociedade. Agora, há 4 tipos de batismo que nós vamos estudar aqui, que nós vamos ver melhor. O primeiro batismo é por imersão. O batizando é mergulhado totalmente nas águas. É o que nós vemos muito aqui nas Assembleias de Deus. Nós vemos muito nas igrejas evangélicas, que a maioria delas, eles levam em consideração o batismo por imersão. O batismo que a pessoa é totalmente mergulhado nas águas. Até porque a simbologia do batismo para nós é que a pessoa morre, está morto em Cristo na hora do mergulho. E ninguém sepulta uma pessoa por membros, né? Por exemplo, pela cabeça, pelo braço, pela perna, não. Todos que morrem são sepultados no corpo inteiro. Então, o batismo nas águas por imersão é mergulhar toda a pessoa até ela ser imergida totalmente pelas águas. Inclusive, este é um dos significados da palavra batismo, que em grego significa baptizo, que significa mergulhar, afundar, imergir ou submergir, né? O segundo tipo de batismo que algumas pessoas usam dentro das igrejas é a aspersão. É a água aspergida sobre o batizante. A água que é jogada ou no corpo ou na cabeça do batizante. Né? Esse tipo de batismo, as igrejas, né, as Assembleias de Deus, eles não adotam este tipo de batismo. O segundo é a efusão. A água é derramada sobre a cabeça do batizando. A água é derramada em um recipiente sobre a cabeça do batizando. Este também é um tipo de batismo que é usado em algumas denominações cristãs. Outro tipo de batismo, o quarto agora, é o pedobatismo, que é o batismo infantil. Este tipo de batismo também as Assembleias de Deus também não usam, porque a gente crê que a pessoa que está sendo batizado, a criança, o bebê que está sendo batizado, ela não tem ainda discernimento de decisão, não tem ainda poder de decisão para poder decidir, né, se ela quer ou não ser batizada. E geralmente as igrejas, elas batizam as crianças, né, a partir dos 12 anos adiante, dos 12 anos para frente, porque dá-se a entender que já tem um certo poder de decisão e um certo discernimento para saber o que é certo ou o errado. E esse tipo de batismo também as igrejas, elas não adotam esse tipo de batismo. Os batismos praticados no Novo Testamento eram locais de águas abundantes. Por exemplo, o Senhor Jesus ele foi batizado de maneira imergida. Ele foi batizado nas águas do Rio Jordão pelo seu precursor, né, João Batista. Ele foi batizado de maneira completa, por imersão dentro das águas do Rio Jordão. Agora há símbolos, objetivos e símbolos, 4 objetivos e símbolos que o batismo ele indica para nós. O primeiro é a profissão pública
de fé, né, que está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, e Lucas 12 e 8. Também é a identificação do batizando com os demais discípulos de Jesus, que o Jesus ensinar em todas as nações, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ao que diz Mateus capítulo 28, versículo 19. Jesus entregou a fórmula, a maneira de como deverá ser o batismo. Não apenas algumas pessoas creem, tem algumas denominações, né, no mundo que creem que somente em nome de Jesus, mas Jesus entregou a fórmula aqui, que deve ser no nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Jesus Cristo entregou, falou da maneira que deveria ser o batismo nas águas. A terceira característica que o batismo traz é a lavagem espiritual com água, podemos dizer assim. A lavagem espiritual com água é o que simboliza em Atos capítulo 22, versículo 16. A quarta simbologia e objetivos é a morte e ressurreição do cristão para uma nova vida em Cristo, é o que diz Romanos 6, versículo 4. Subtópico primeiro deste ponto diz: o significado do batismo nas águas. O batismo nas águas deve ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o que diz Mateus 28, 19. Esta foi a instrução de Jesus Cristo aos seus discípulos. E os seguintes significados podem ser atribuídos como, por exemplo, morte, que é quando a descida do candidato, como eu falei no início, o candidato está descendo para o rio, está descendo para as águas, ou está começando a afundar nas águas. A descida do candidato às águas identifica-se como a morte de Jesus Cristo. Significa que o batizado está morrendo para o pecado naquele momento e nascendo para uma nova vida depois em Cristo. Sepultamento é o segundo significado, que vai dizer que é a imersão, a submersão completa do batizando nas águas, aponta para o seu sepultamento com Cristo. Momento em que a pessoa morre para Cristo. É a forma de proclamar ao mundo que está sepultado ali a velha natureza do homem, naquele momento, está morrendo através do batismo nas águas. E o terceiro simbolismo é a ressurreição. A ressurreição de Cristo é o terceiro significado, está relacionada ao novo nascimento, conforme João, capítulo 3, versículo 3, a qual, quando Jesus conversa com Nicodemos, ele diz: aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Ao se levantar das águas, inicia-se uma nova vida que o postulante levará dali em diante como filho de Deus. Agora ele é filho de Deus e ele precisará então levar uma vida como filho de Deus. Neste momento, a sua fé é confirmada e ele então começa a ter uma vida mais consagrada ao Senhor, porque agora ele tem que testemunhar para a sociedade que ele é filho de Deus. O terceiro ponto dessa lição, o propósito da ceia do Senhor. Nós vimos um pouco a respeito do batismo nas águas, né? Bem explicado. Eu creio que nós chegamos ao nosso objetivo, de ensino a respeito do batismo nas águas. E agora veremos agora o propósito da ceia do Senhor. A Santa Ceia foi instituída antes mesmo da morte de Jesus Cristo, na noite em que se reuniu com seus discípulos para comer a Páscoa. Mateus 26, versículo 26 a 28. Há dois elementos fundamentais na ceia, que simbolizam a questão que Jesus deixou para nós, que nós deveremos também ter na ceia do Senhor. O primeiro é o pão. O pão, este representa o quê? O corpo de Jesus Cristo, que foi partido e moído na sua vida por nós. É o que está escrito em Lucas 22, 19. Jesus também, ele é o pão vivo que desceu do céu. É o que ele diz em João capítulo 6, versículo 51. Então ninguém pode se alimentar, espiritualmente falando, alimentar o seu espírito, a não ser pelo corpo de Jesus, a não ser pela
vida de Jesus Cristo e pelo corpo e pela esta ordenança que ele deixou para nós. E quem se alimenta deste corpo tem a vida eterna, pois supre espiritualmente os famintos. Supre espiritualmente todos aqueles que anseiam pela presença do Senhor. Então, o pão é simbolizado pelo corpo de Cristo. Fazer isto todas as vezes em memória do Senhor, em memória de Jesus Cristo, a Santa Ceia. E o segundo elemento que está na ceia do Senhor é o suco da uva, que é simbolizado pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Este elemento representativo, ele representa o sangue do Cordeiro derramado para purificar e vivificar as nossas almas. É o sinal bíblico da nova aliança pelo qual somos vinculados a Deus Pai, conforme Lucas 22, versículo 20. O sangue derramado na cruz do Calvário é o sinal da aliança de Deus para com o seu povo. A aliança do Senhor, nosso Deus, por intermédio de Jesus Cristo, e agora por Ele e para Ele nós vivemos, e para Ele nós estamos também em comunhão. Primeiro subtópico, o tríplice significado da ceia do Senhor. A ceia tem relevantes significados na vida do povo de Deus. Primeiro, ele é um memorial para lembrar do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ela traz a memória o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, porque ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é o que está escrito em João capítulo 1, versículo 29. Ela também é um momento, um simbolismo de ação de graças. Significa para nós também um momento de adoração e entregar um momento de devoção a Jesus por ação de graças, por tudo que ele tem feito por nós, pelo seu relacionamento, por ter nos juntado novamente, e através deste sacrifício nós temos novamente paz com Deus. Também o significado é a comunhão que nós temos para com Deus agora através de Jesus Cristo. E esta comunhão deve se estender também, meus queridos irmãos, para com os irmãos da nossa denominação. Nós temos que estar cientes que ninguém pode tomar a ceia do Senhor estando com mágoa no seu coração, estando com rancor no seu coração, estando intrigado com algum membro da congregação, estando com seu coração sem querer liberar perdão. E este momento, esta avaliação deve ser feita pela própria pessoa, porque o apóstolo Paulo ele fala que a própria pessoa deve examinar a si mesmo se ela toma ou não toma a ceia do Senhor. Agora, a comunhão tem que existir no meio da igreja, para que a pessoa que recebe a ceia possa ceiar este tão grande momento através que nós temos pela a ceia do Senhor. O batismo nas águas é o ponto inicial para que a pessoa, nós da Assembleia de Deus, nós fazemos assim: o batismo nas águas é o ponto inicial para que a pessoa possa então estar permitida, liberada a ceiar. Primeiro vem o batismo nas águas, depois a ceia do Senhor, através deste memorial que nós celebramos. A Assembleia de Deus no Brasil celebra todo mês, esta grande festa, este grande conclave, este grande momento que nós temos de comunhão com Deus e de comunhão com os irmãos. Segundo subtópico, requisitos para participar da ceia. Eu já falei um pouco aqui. É necessário ser batizado e membro de uma igreja local e ter comunhão plena com Deus. Isto não significa ser perfeito, mas estar isento de qualquer falha pecaminosa. Há falhas que nós cometemos aqui que
que distorcem e causam escândalo moral para nossas vidas e também para a sociedade. Né? A pessoa, nós só seremos perfeitos, seremos totalmente perfeitos quando nós estivermos no céu. Agora a pessoa precisa então estar com a sua consciência tranquila, com a sua consciência limpa, sabendo que ela não se condena, ela por si só ela não se condena, por mais que ela tenha cometido falhas, né, mas ela quando ela se entrega pedindo perdão ao Senhor, mesmo que seja no seu quarto, mesmo que seja na igreja local, mesmo que seja confessando para o seu líder espiritual ou seu pastor, né, ela já de imediato recebe o perdão de Deus, recebe o perdão do Senhor e ela está novamente apta para ceiar. Há pecados que precisam de confissão, e isto não é um caso aqui que nós poderemos até conversar sobre isso em outra oportunidade. Mas há pecados que precisam de uma confissão. Mas a maioria dos pecados, dos erros que nós cometemos, nós apenas podemos ir à frente da congregação, pedir perdão a Deus, nos humilhar com sinceridade do coração, e para que nós possamos então voltar a ceiar, porque o Senhor Jesus sabe que o ser humano ele não é perfeito, e só será perfeito, totalmente perfeito, quando estiver no céu. Por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa da queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, nós estamos sujeitos a cometer falhas. Mas no futuro, nós seremos perfeitos e não cometeremos mais falhas. Né? Estaremos adorando ao Deus, nosso Criador, com perfeição, com toda devoção. Mas é preciso neste momento haver, mediante os nossos erros, arrependimento, para que o Senhor possa nos perdoar e aí nós continuar a celebrar este grande momento de comunhão com a igreja, este grande momento de comunhão também com Deus. Tá bom, meus queridos irmãos? Rápidos comentários aqui nesta lição, né, lição número 5. Eu creio que os irmãos aprenderam bastante, né, com relação ao batismo nas águas e também à ceia do Senhor. Eu espero que Deus tenha abençoado e falado contigo grandiosamente. Na próxima lição nós estudaremos sobre a lição sobre a igreja, a expressão do reino de Deus. Tá bom, meus queridos? Até mais, até a próxima aula, se Cristo, nosso Senhor Jesus, nos permitir.